Provavelmente isso já aconteceu com você. Você estava lá navegando pelas suas redes sociais quando você viu que estava todo mundo falando do mesmo assunto. Às vezes o assunto nem te interessa, mas você vai lá ver porque está todo mundo falando do mesmo assunto, você quer ficar por dentro. A teoria do agendamento, ou hipótese do agendamento, foi uma teoria proposta na década de 70 pelos pensadores Donald Shaw e Maxwell Malcolm. A teoria propõe que os consumidores de notícia acabam se atentando aos fatos que são noticiados com maior destaque pela imprensa. Dito isso, certos assuntos são mais comentados do que outros. O primeiro pensador que falaremos é o jornalista estadunidense Walter Lippmann. Propôs em 1922 que as pessoas não respondiam diretamente aos fatos do mundo real, mas viviam em um pseudo-ambiente composto pelas imagens em nossas cabeças. No caso, a mídia teria papel fundamental no fornecimento e geração dessas imagens. Em 1963, o cientista e historiador norte-americano Bernard Cohen desenvolveu a premissa básica da teoria em sua forma moderna. Cohen dizia que a imprensa não tinha êxito, não na maioria do tempo, em dizer como os leitores e consumidores de notícia iriam pensar, mas sim no que iriam pensar. Os originais formuladores da hipótese do agendamento em 1970 foram Maxwell Malcolm e Donald Shaw. Ambos constataram que o principal efeito da imprensa é pôr em pauta os assuntos da esfera política, ditando às pessoas não como pensar, mas no que pensar. Após 1972, vários autores começaram a formular hipóteses diferentes sobre a teoria a partir dos estudos de Malcolm e Donald Shaw. Essas pesquisas foram divididas em 4 fases. A premissa básica, já apresentada por Malcolm e Shaw, de que a agenda da mídia e a agenda do público, o poder de interferência que a mídia tinha organizado o público. A segunda, o porquê do agendamento acontecer poderia diminuir a influência das agendas sobre o público. A terceira, focada em analisar os temas públicos, especialmente a cobertura da mídia de campanhas eleitorais. E a quarta, que foi a partir da década de 80 que iniciou-se. O foco passou a ser quais os pontos que moldam a agenda midiática, no caso, as fontes dessas agendas. Existem alguns conceitos que são importantes e que moldam, de fato, a teoria do agendamento. O primeiro deles é o gatekeeping. Basicamente, o gatekeeping é o processo de seleção do conteúdo e controle da informação exercido pela mídia. O segundo deles é o priming. O que é o priming? No agendamento, consiste na ideia de que a mídia atrai a atenção de alguns aspectos da vida política em detrimento de outros. O terceiro deles é o frame temporal. O que é o frame temporal? É o quadro de informações formado em um período de tempo da pesquisa. Basicamente, ele cobre o levantamento de dados tanto da agenda da mídia quanto da agenda dos receptores. O quarto deles é o time lag, ou intervalo temporal. Basicamente, é o intervalo entre a cobertura informativa dos meios de comunicação e a agenda do público. E o quinto é chamado de saliência. É o valor que cada indivíduo atribui a um determinado assunto noticiado. O sexto conceito é o nível de incerteza, isto é, quando o receptor entende que o assunto é relevante e tem um nível de incerteza alto sobre ele. O mesmo procura informar-se a respeito com maior profundidade. O sétimo conceito é a relevância, como o próprio nome já diz. Quando um fato é muito noticiado pela mídia, ele possui certamente alguma relevância. O oitavo conceito é a consonância. Apesar das suas diferenças, os veículos de comunicação possuem traços em comum, semelhanças na maneira pela qual atuam na transformação de um relato se tornar notícia. E por último, mas não menos importante, a onipresença. Uma notícia ultrapassa os espaços tradicionalmente a ela determinados. Um exemplo é quando uma página de futebol fala sobre um crime que chocou o mundo ou o Brasil. Os dois principais pressupostos da teoria do agendamento. O primeiro é o fluxo contínuo da informação. O excesso de informações pode fazer com que as mesmas se percam, confundindo o receptor. E o segundo é o efeito enciclopédia. É provocado pela mídia e se estabelece a partir de procedimentos técnicos, como o box utilizado por jornais e revistas em grandes reportagens, visa atualizar os indivíduos em torno de determinado fato. A conclusão da tese do agendamento é que os meios de comunicação, embora não sejam capazes de impor o que pensar em relação a determinados temas, são capazes de influenciar os indivíduos sobre o que pensar ou falar a médio e longo prazo.